Beleza, mente poderosa? Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Adriano Ferrari, eu sou terapeuta, desenvolvedor pessoal e também trabalho com medicina tradicional chinesa na parte de terapia e programação neurolinguística com desenvolvimento pessoal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E já peço, volte a assistir meus vídeos, porque nós estamos no mês de sentimento e emoções e nesta semana estamos falando sobre preocupação. Você vive preocupado? Então, já assiste lá os outros vídeos para você entender o que é preocupação, o que causa no seu corpo, que eu já falei na medicina chinesa e falei da programação neurolinguística, e hoje nós vamos dar continuidade. O que nós vamos falar hoje? Bom, eu contei uma história lá na segunda-feira do atleta, né, de natação, que está participando de uma competição. O que aconteceu? Ele gerou uma preocupação. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, a preocupação é um sentimento que está ligado com coisas que não aconteceram ainda e você está criando na sua mente uma imagem do que pode acontecer. E se essa imagem for negativa para você, vai te gerar o quê? Uma ocupação negativa, certo? Então, essa ocupação de algo que não vai acontecer negativa, vai acontecer o que com você? Vai consumir a sua mente e aí vai consumir o seu ser, o seu dia a dia. Então, você pode perder o que com isso? Pode perder muitas coisas. Aí vem a medicina chinesa e a gente te explica que se você estiver nesse estado, o que vai acontecer com você? Você vai criar vai regular o seu elemento terra, que vai regular os outros elementos, e isso vai causar o que fisiologicamente em você? Faz flacidez nos músculos, cansaço, insônia, certo? Vai te causar peso na cabeça, vai te causar retenção de líquido, vai te causar também fraqueza na memória, por incrível que pareça, vai te causar, porque você vai ter um processo de falta de energia, você vai ficar realmente debilitado fisicamente. Aí, você, continuando com isso, você pode entrar num processo de depressão, porque você começa a tirar energia e entrar no negativo, e negativo pode te levar à depressão, né, que é você estar sem energia e enxergando a vida negativamente e não vendo saída para as coisas, enfim. Então, olha só quanta complicação se você deixar esse sentimento continuar na sua vida por muito tempo, porque chega uma hora, como eu expliquei, o nosso organismo ele não aguenta mais, ele somatiza. Quando ele somatiza, ele grita, e quando ele grita, são as manifestações que você sente, né? Você vai chegar num consultório já com todos esses processos. Geralmente as pessoas não percebem isso e chega já num estado em que a somatização está bem grave. E aí pro médico, terapeuta, seja quem for, já dificulta muito mais, tá? Então o interessante é a gente aprender a se autocontrolar, controlar suas emoções e sentimentos. Aí eu expliquei na quinta-feira sobre a questão da programação neurolinguística, né? Quais são, como a programação linguística te vê como um estado emocional. Esse é um estado emocional negativo que está te levando a ter uma fisiologia fraca, pensamento fraco, sentimentos fracos, e que está consumindo a sua energia. O que nós vamos fazer como um programador neurolinguístico? Nós vamos reprogramar sua mente para que você consiga sair desse objetivo. E como fazer isso? Né? Como? Hoje é essa aula que nós vamos explicar, né? Como você pode realmente sair desse estado negativo e promover o estado positivo na sua vida, tá? Lembrando que nós estamos falando de emoções negativas, né? Existem as emoções positivas, que também falaremos futuramente quanto é importante você alimentá-las. Mas hoje eu já vou tocar, né? Qual que é o estado diferente, qual o sentimento diferente da preocupação? É você estar tranquilo, é você estar em paz consigo, entendendo os processos, ressignificando os processos. Lembrando que sempre que a gente tem algum processo de fisiologia negativa no corpo, ou seja, doenças, seja ela de pequena ou grande, significa que durante um processo da sua vida
nós vivemos num estado negativo de não aceitação e brigamos com aquilo, e se aquilo for maior que nós, se aquela força for maior que a nossa, vai realmente trazer um processo de sofrimento, não só psicológico, mas principalmente fisiológico, certo? Fisiológico é o corpo, tá? Fisiologia, é anatomia e fisiologia, tá? Então, olha só a importância de saber controlar sentimentos, emoções e ressignificar. Eu gosto muito de lembrar que o Cristo, lá no seu livro sagrado, quando esteve aqui entre nós, e as pessoas que escreveram para ele, os seus discípulos e depois os apóstolos, que escreveram a Bíblia, que trouxeram todas as informações, que conviveram com aquele homem naquela época, ele preconizou muito um sentimento chamado perdão. Por quê? Porque se você for fazer a analogia do perdão, se você for fazer toda a ciência do perdão, você vai entender que ele, claro, como um ser superior a todos nós, ele já entendia o que isso provocaria na nossa vida, não só psiquicamente, fisiologicamente, principalmente espiritualmente. Então, olha só, quando você está tranquilo, quando você não guarda mágoa, quando você aceita, acredita nas coisas boas, você para de se preocupar excessivamente. Você para de se preocupar com as pessoas e com as situações. Você começa a viver o dia a dia. Você começa a viver o hoje, o presente. Aí você pode perguntar, mas cara, eu nunca vou ter que me preocupar. Não é que você nunca terá que se preocupar. Você tem que controlar a preocupação. Até que ponto ela está sendo nociva para você, até que ponto não. Então é como aquela criança ou aquele jovem que vai fazer um vestibular, certo? Estudou, mas ainda ele fica preocupado se ele vai conseguir passar ou não no vestibular. Quer dizer, o que acontece? Ele estudou, mas ele não confia nele, certo? Aí é uma questão não só do estudo, mas é questão de valores e crenças que você traz do seu passado, da sua infância, principalmente, que também está te provocando a preocupação. Então, você vê que a preocupação está ligada com muitos pontinhos, tá? Principalmente com as suas crenças e valores internos. Quando você não sabe quem você é, não conhece o seu potencial, a sua força, a sua luz, a sua energia, você tende a entrar mais no vácuo negativo. Você tende, a trabalhar mais no negativo. O que as mídias tradicionais vendem mais para nós? Coisas negativas, porque eles sabem que nós temos a tendência de sermos mais negativos porque nós não nos conhecemos. Então, a partir daí, você vai ter um processo de desequilíbrio psicológico, fisiológico na sua vida se você não conseguir entender esse processo. Entende como é importante que você compreenda como funcionam as coisas, como que as emoções e sentimentos atingem demais a sua vida? Então não é você não se preocupar, é você controlar a preocupação. Controlar, não deixar a preocupação ser maior do que ela deve ser. Você tem que estar preocupado, mas você não deve estar em excesso. Tudo que em excesso é prejudicial. Mais ainda, se você tem uma leve preocupação, sinal que você está no controle da situação. Então isso é muito mais importante, Então se aquele jovem que eu falei, está estudando para vestibular, ele estudou e ele está seguro dele, ele não vai se preocupar excessivamente. Claro, vai ter uma prova, preciso estar mais concentrado ali naquele dia, preciso dormir melhor um dia antes para estar lembrando de tudo que eu estudei, mas ele não vai estar preocupado excessivo. O que vai acontecer com o fisiológico dele? Vai manter a estabilidade. Agora, se ele começa a não dormir por causa dessa prova, como eu expliquei na semana inteira, se ele começa a ter insônia, principalmente insônia, certo? Se ele começa a ter ansiedade, como eu expliquei também, o que vai acontecer? Ele vai chegar fraco na prova, sem energia, e a tendência de ele esquecer mais as coisas é maior, porque a mente dele não se preocupou com o que deveria, e é a tranquilidade, Ele está tranquilo. Então, isso é uma das coisas que muitos não entendem, e como terapeuta que atende muitas pessoas, percebe isso no dia a dia, Percebe como que as pessoas realmente, às vezes, deixam com que certas emoções e sentimentos negativos acabam com a vida delas, destruindo o dia a dia delas,
certo? Isso acontece com a gente também, mas quanto mais a gente aprender a controlar isso, melhor, certo? Então a minha ideia é isso. Então, Adriano, o que você me sugere? Primeiramente, é você meditar. Se você é uma pessoa que medita, a sua preocupação ela começa a ficar menos forte dentro de você. Quando você começa a meditar, e o que é meditar? É centralizar, é buscar o seu interior e buscar conexão com o universo, é você relaxar o seu corpo, inspirar corretamente, é parar de pensar em todas as coisas e pensar naquilo que te eleva, porque você não vai deixar de pensar. Meditação, que as pessoas falam, você não pensar em nada. Não é não pensar, é não pensar naquilo que te prejudica, mas conectar-se com coisas positivas, conectar-se com natureza, ver soluções, criar soluções imaginárias na sua mente de coisas boas, né? Nós vamos fazer vídeos sobre a questão da projeção mental. O que é projeção mental? Eu vou te explicar da base até o final da projeção mental, como ela funciona. Então, projetar coisas boas para a sua vida, né? No caso, por exemplo, de uma pessoa que está aí com essa preocupação, vê lá a prova, acertando tudo, tirando a nota que ele precisa, se é 9, se é 10, não sei, mas que ele precise, entendeu? Visualizar isso todo dia, alimentar o ser dele com coisas positivas. Então você tem que se alimentar de coisas positivas. Não é só você achar que os outros têm que fazer por você, principalmente você tem que fazer por você. Os outros podem te ajudar, mas principalmente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho, é aprender a meditar, aprender a fazer visualizações mentais positivas. Terceiro, se você é um religioso, oração, fazer uma oração constante para você estar sempre ligado com as coisas boas, certo? Agora, o mais importante é você ressignificar as coisas que está na projeção mental, que aí é técnica de PNL. Como eu ressignifico as coisas? Eu preciso ver as coisas de uma forma diferente. Eu não posso ver as coisas da forma negativa, certo? Então, uma das coisas que você precisa desenvolver é ressignificar para positivo. Então, como eu falei no menino da prova, se ele começa a significar aquela prova como uma coisa fácil para ele, ou para ela, que seja uma menina também, que passe aí no vestibular, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a criar uma crença de poder pessoal, né, no que ela pode desenvolver e fazer para a vida dela e para os outros positivamente. Então, se todo dia, em vez de ficar pensando quanto vai ser difícil a prova, ele começar a trabalhar o quanto vai ser fácil a prova, o que vai acontecer? A preocupação diminui, certo? Mas isso depende de quanto que estudou e de quanto que você acredita em você. Tá? Então vamos pensar na questão da doença, do AVE, né, que eu falei aí durante a semana. Bom, é a mesma coisa, ressignificar, pensar andando, mexer no braço, mesmo que as pessoas falem, não vai acontecer, tá? Não é questão de você se alimentar com um falso, com uma mentira, não é isso, mas é você dar estímulo para o seu corpo de que você está vivendo e você acredita que pode acontecer as coisas, né? Mas se não acontecer, vai ficar frustrado. Não vai, porque durante esse processo que você passou a doença, você alimentou com coisas boas. E se você mexer um pouquinho o braço, você vai entender que funcionou e vai mexer, entendeu? Então, é alimentar a mente com coisas positivas, não é alimentar a mente com coisas negativas. Isso é a preocupação. A preocupação é o negativo. O inverso da preocupação é a tranquilidade. É você estar tranquilo, você estar na certeza que as coisas vão acontecer seguindo o fluxo. Outra coisa é você entender que tudo segue um fluxo, tudo tem um porquê e tudo tem um aprendizado. Se você está passando por uma dificuldade, é um aprendizado. Então, você tem que lidar com esse aprendizado. No caso de um AVE, como eu falei, é um aprendizado para você. O que você tem que aprender com aquele novo corpo, com aquela nova forma de viver? Então, você tira a preocupação e começa a entrar na energia do quê? De tranquilidade, certo? Beleza? Entendido isso? Então, olha só, eu te falei da questão agora mental, de como você pode trabalhar isso. E para a medicina chinesa, Adriano, aí você pode fazer algumas automassagens, tá? Que eu posso te explicar, porque a automassagem ela sempre vai te ajudar a
abrir, expansar sua mente. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é fazer o trabalho aqui, né, no ponto da neurastemia, da ansiedade, já que a preocupação vai gerar ansiedade em você, certo? Pode trabalhar um pouquinho do ápice aqui, tá bom? Para trabalhar um pouquinho essa parte de sair a pressão, certo? Aqui, ó, você pode fazer o exercício que eu faço sempre de manhã, quando eu vou lavar o rosto, que é massagear aqui a testa, as têmporas e aqui embaixo do olho, ó, e volta, tal. Você pode fazer esse trabalho e aquele trabalho que eu já ensinei, o sanfá, né, que é pentear para trás, certo? Você pode fazer esse trabalho que vai te ajudar muito com as costas, né, das unhas aqui, a abrir a sua mente, certo? E a trabalhar bastante a sua mente. São coisas básicas, mas eu aconselho que você procure um terapeuta para que te ajude, né, fazer uma anamnese correta e te reequilibrar a energia, certo? E te ajudar nesse processo de preocupação, beleza? É simples, tá? Então, volte o vídeo aí para ver o que eu te passei, né? Principalmente aqui, quando você faz aqui, ó, já te ajuda bastante, você vai ver, certo? Bom, hoje o vídeo ficou aí, essa semana falamos da preocupação, espero que você agora possa estar mais tranquilo, aprenda a lidar com seus problemas, principalmente sentimento e emoções negativas, para você render mais, ser mais feliz, estar mais em paz e mais alegre, certo? Então, essa semana acabou, próxima semana a gente vai falar do último tema, que é a tristeza. E aí você vai entender também o que a tristeza pode causar na sua vida e como você pode sair desse estado da tristeza no dia a dia, certo? Forte abraço, bom final de semana e a gente se vê na próxima segunda.